Oi, pessoal, tudo bem? Espero que esteja todo mundo bem, todo mundo com saúde, né? Sabe que a gente está passando por um momento difícil de ter que se isolar, né, por conta da pandemia, mas os estudos têm que prosseguir, né? E aí a gente utiliza as armas que nós temos no momento. E o que nós temos no momento agora são os vídeos, as aulas online. E hoje a gente vai dar prosseguimento a mais uma aula, né, do sexto ano. Eu me chamo Kellen, sou a professora do sexto ano vespertino. E hoje a gente vai dar continuidade ao capítulo 10, falando sobre a África Antiga. A África Antiga. Então, eu costumo falar que tudo que a gente sabe, a maioria das coisas que nós sabemos sobre a África é a partir da chegada dos europeus, né? Que aí os europeus chegaram lá e escravizaram os africanos e trouxeram para as Américas e venderam os africanos como escravos, né? E fizeram aquela matança generalizada, né? Aquela desumanidade que a gente já conhece, né? Que a gente estuda sempre. Mas o nosso conhecimento geralmente ele para por aí, né? Quando se fala de África, geralmente a gente lembra sobre os escravos, né? Os escravizados que vieram para as Américas, principalmente para o Brasil e tudo mais. Mas o nosso conhecimento geralmente ele não vai além disso. Então, o que a gente precisa saber? Que na África existiam reinos, grandes reinos, muito bem estruturados, né? Existiam aldeias, existiam famílias que viviam sob a liderança do patriarca e as pessoas tinham que obedecer a esse patriarca. Existiam confederações de aldeias, onde existiam várias aldeias e existia um líder que liderava todas essas aldeias, mas nessas aldeias existiam também lideranças que eram lideranças familiares e na junção de todas essas aldeias existiam os reinos que tinha um rei, geralmente, né? Ou um rei e uma rainha que lideravam, né? Que eram os líderes políticos, os líderes, digamos, culturais, os líderes religiosos, os líderes militares. Então, quando os europeus chegaram na África, eles encontraram essa organização social, né? Eles não encontraram pessoas, apenas pessoas nômades e seminômades. O que é nômade, o que é seminômade? Nômade, a gente já teve essa aula, os nômades são pessoas, né? São grupos de pessoas que eles preferem viver sem local fixo, né? Eles se locomovem conforme a escassez dos alimentos. Eles permanecem durante um tempo onde tem muito alimento, o alimento começou a escassear, eles vão embora para outro lugar. Então esses são povos nômades. Seminômades já é aquele que permanece determinado tempo, ou ele muda, ou ele não muda. Então são povos nômades e seminômades. Então os europeus não encontraram apenas esses povos, mas eles encontraram reinos, grandes reinos muito bem estruturados. E um desses grandes reinos muito bem estruturados que eles encontraram foi o reino de Kush. O reino de Kush. No reino de Kush, pessoal, existia uma coisa bem peculiar, que o reino de Kush, eles tinham um rei, né, um faraó, e uma Candace, que também era uma líder política, uma líder religiosa, uma líder militar. Então, no reino de Kush existia duas lideranças, né? Digamos assim, dois reis, um homem e uma mulher, tá? O faraó e a Candace. Aí você pergunta, professora, mas Faraó não era do Egito? Sim, era do Egito. Porém, o Egito dominou o reino de Cush durante muito tempo.
Então, durante esse domínio, né, dos egípcios sobre o reino de Cush, os cuxitas, eles absorveram muitos dos costumes dos egípcios, né? E um desses costumes é que o líder passou a ser também um faraó. Porém, ele dividia o poder político, religioso e militar com uma Candace, uma mulher, tá? Então, lá no reino de Cush, o reino era patriarcal e matriarcal. Patriarcal é quando o homem ele comanda. Matriarcal é quando a mulher comanda. É uma liderança feminina. Matriarca vem de mãe, mater, ok? Patriarca vem de pai. Patriarca é quando o homem comanda um reino, né? E matriarca é quando uma mulher comanda, ok? Então, lá no reino de Cush existe essa peculiaridade, né? Por conta do domínio durante muito tempo dos egípcios sobre o reino de Cush, ok? Então, uma peculiaridade do reino de Cush é que lá existia o patriarca e a matriarca, o faraó e a Candace, que também era uma líder política, uma líder religiosa e uma líder militar, que dividia as atribuições com o faraó, homem, né? Outro fato também peculiar do reino de Cush é que eles desenvolveram o hábito, assim como os egípcios, de construir pirâmides, tá? A gente sabe que lá no Egito existem mais de 100 pirâmides, né? Por conta do hábito que eles tinham de enterrar seus faraós e construir essas pirâmides para servir de morada eterna para o faraó no pós-morte. Então, os cuxitas, né, o reino de Cush também obteve, né, absorveu esse mesmo costume, ok? Então, essa é a primeira parte do reino da África, né, da África Antiga, e a gente vai dar continuidade nas próximas aulas falando sobre mais 2 reinos, ok? Só recapitulando, quando os europeus chegaram na África, eles encontraram reinos muito bem estruturados, onde existiam lideranças masculinas, lideranças femininas, eles eram organizados em aldeias, eles eram organizados em confederações de aldeias e eles eram organizados em grandes reinos muito bem estruturados, ok? E o reino de Cush, eles foram dominados durante muito tempo pelos egípcios, e dos egípcios eles tomaram alguns costumes, por exemplo, como chamar o seu líder de faraó. Porém, o faraó cuxita, ele dividia o poder com uma Candace, que era uma mulher, uma matriarca. Então, no reino de Cush, o poder era patriarcal e matriarcal. O poder patriarcal é quando o homem comanda, né? É o líder. E o poder matriarcal é quando a mulher comanda, ok? Um outro costume que os cuxitas também absorveram dos egípcios foi o de construir pirâmides, ok? Então essa é a primeira parte da África Antiga e a gente vai dar continuidade nas próximas aulas falando sobre mais 2 reinos, ok? Obrigada pela atenção e até a próxima.